Shalom a todos. Meu nome é Josiane, eu faço parte do Ministério Tropa de Elite de Jesus. Estou aqui para compartilhar mais uma palavra que o Senhor ministrou no meu coração. Eu espero que essa palavra seja como uma flecha, assim como foi em mim, que seja cada um que vai assistir essa ministração, que seja como uma flecha no coração de vocês, que haja transformação, que não seja somente mais que não seja somente mais uma palavra, mas que seja algo para edificar, para mudar, para transformar. Amém? Então, hoje eu vou falar sobre um pouquinho sobre um tipo de engano e sobre distrações. E para dar início à minha ministração, gostaria que abrisse em Hebreus 12, do 1 ao 2. Em Hebreus 12, 1 e 2 fala assim: Portanto, nós também, pois estamos rodeados de grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a correria que nos está proposta, fixando os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe está proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomínia e está sentado à direita do trono de Deus. Amém? Então, nesse texto, Paulo nos instrui a ter uma caminhada com Deus, efetuada com paciência, com perseverança e constância, nos esforçando para deixar de lado os pecados que nos atrapalham, que nos paralisam. Devemos fixar os olhos, nossas vidas, nossos corações em Jesus e no exemplo que ele nos deixou na terra de obediência perseverante. Amém? Jesus é o nosso exemplo de confiança em Deus. Em Hebreus 2:13 fala: E outra vez, porém nele a minha confiança, e ainda eis-me aqui e os filhos que Deus me deu, de dedicação à vontade de Deus. Em Marcos 14:36 fala: E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim este cálice, todavia não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Ele também é um exemplo de oração. Hebreus 5:7 fala: o qual nos dias da sua carne, tendo oferecido com grande clamor e lágrimas, oração e súplicas ao que podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua reverência. Em Marcos 1:35 também fala que ele se retirava para orar. Ele é um exemplo de vencer as tentações e os sofrimentos. Em Hebreus 4:15 fala: Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, um que, como nós, em tudo mas sem pecado, foi tentado, mas sem pecado. Ele também é um exemplo de perseverança na lealdade ao Pai. Em Hebreus 12:13 fala: Considerai, pois aquele que suportou tal contradição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos cansei, desfalecendo em vossas almas. Ele também é um exemplo de concluir a obra para a qual Deus nos chamou. Em Lucas 15:32 fala: Ele era justo, porém regozijarmos-nos e alegrarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e foi achado. Ele também é nossa fonte de amor, graça e misericórdia. Em Hebreus 4:16 fala: Chegamo-nos, pois, confiadamente ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça a fim de sermos socorridos no momento oportuno.
Ele também é o nosso auxílio. Em Hebreus 7:25 fala: portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, porquanto vive sempre para interceder por eles. Em Hebreus 10:22 fala também: cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Esse é o Jesus ao qual nós devemos estar com nossos olhos fixos sem desviar em momento algum. Os nossos olhos, as nossas expectativas, a nossa visão tem que estar somente no Senhor, porque Ele é todas essas coisas que eu citei aqui e muito mais, e as Escrituras nos provam isso. Amém? Mas para percorrer esse caminho que Paulo nos fala, é, que, que ele nos adverte a caminhar, a trilhar com o Senhor, ele fala também que nós devemos deixarmos todo o embaraço e o pecado que tão perto nos rodeia. O embaraço e o pecado que tão perto nos rodeia. Tão perto nos rodeia porque isso quer dizer que está ao nosso derredor. Está o tempo todo ali nos rodeando, nos tentando nos enganar, tentando nos embaraçar, como diz a palavra aqui, amém? Esse embaraço, nós podemos entender aqui, nessa ministração, que seja os enganos que nos rodeiam, os enganos que rodeiam os cristãos, aqueles que vivem para o Senhor, os separados. Esses enganos nos rodeiam constantemente de várias maneiras, disfarçado com várias facetas, e uma delas é a distração. A distração nos torna vulnerável às tentações. Quando nossa mente está dividida e nossa atenção dispersa, nos tornamos alvos fáceis para as ciladas do inimigo. Em Mateus 4,14, Jesus resiste às tentações. Ele resiste ao diabo através da palavra. Ele se apega na palavra e resiste ao inimigo somente com a palavra. Isso nos ensina a importância de priorizar a palavra de Deus em nossas vidas. E através do conhecimento e constância na palavra de Deus, é que nossas mentes são renovadas, é que nós adquirimos o discernimento, a sobriedade, é a palavra que nos ajuda a identificar, a ser sensível ao Espírito para identificar os enganos, as distrações, resistir a elas e evitar que elas nos afastem da vontade do Senhor e principalmente da palavra de Deus. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Todos nós sabemos disso. Não é novidade para ninguém. Até o crente não, já sabe que o diabo mata, rouba e destrói. Porém, não faz isso de qualquer forma. Ele não faz isso de uma forma totalmente explícita. Às vezes, sim. Só que ele é astuto. Ele não é burro, ele é astuto. Vai inserindo o engano de várias formas. Vai nos distraindo com pensamentos distorcidos, com afazeres diários. Vai instigando as nossas vontades, os nossos desejos, roubando coisas que já não faz com que a gente não tenha tempo, ele nos rouba o tempo. Isso não é novidade para ninguém também, porque nós vivemos com uma luta contra o tempo, principalmente o cristão. Nós fazemos coisas para Deus que nem é mais tempo de fazer. Fazemos coisas para Deus sem ser a vontade dele. Ou fazemos porque se achamos ou achamos na obrigação por causa de alguém, de algum líder ou de alguém, ou até mesmo para manter um protocolo. Quantos crentes que são crentes só de domingos, só de banco,
Nossa caminhada tem que ser somente por amor ao Senhor. Ao contrário disso, pode ser um engano. Em Efésios 5, do 15 ao 17, fala assim: portanto, vede diligentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, usando bem cada oportunidade, porquanto os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Nécios, essa palavra é utilizada para descrever pessoas insensatas, tolas, que agem de forma imprudente e ignorante. O termo também pode ser traduzido como insensatos ou loucos. Nós, cristãos, precisamos ser sábios em nossas ações e buscar constantemente a vontade de Deus. Vivemos em um mundo repleto de estímulos e tentações. É muito fácil desviar. É muito fácil. Nosso foco daquilo que é verdadeiro e importante. Para desviar disso, não precisa muita coisa, porque já está tudo aí, cheio de estímulos, coisas durante o dia, durante o nosso tempo, nos estimulando, instigando a perder o foco, a nos distrair e perder o foco daquilo que é importante e verdadeiro. E isso não está longe de nós. Isso não é para aquele ou para aquele outro, isso é para nós que estamos na sala, para nós que estamos ouvindo. É para todos nós, é para toda a igreja. As consequências da distração são profundas, nos afastam da comunhão de Deus. Quantas pessoas estão afastadas da vontade de Deus por conta das distrações? Quantas pessoas acham que estão como tem que estar e estão distraídas, sem se enxergar, sem se ver, perdidas, perdidas nas, no engano, nas distrações do dia a dia, nas distrações da internet, nas distrações do telefone, nas distrações do dia a dia, nos afazeres do dia a dia. Além da distração, nos afastar da comunhão de Deus, ela impede o crescimento espiritual. Ela desvia o foco do que é eterno. As distrações desviam o foco do que é eterno. Nos torna orgulhosos, impedindo de sermos corrigidos. Nós ficamos tão distraídos que nós ficamos, se tornamos orgulhosos, rebeldes, achando que tudo é contra nós e não nos permitimos ser corrigidos, ser aperfeiçoados. Olhe o engano, achar que tudo é contra nós e não a nosso favor. O Senhor, ele corrige aqueles que ele o ama. Então, a correção é a nosso favor. Nos paralisam, nos impedindo de fazer o que nascemos para fazer. As distrações, o engano, ela nos paralisa, nos impede de fazer o que nascemos para fazer. Muitas vezes nos faz achar que somos incapazes de fazer algo que nós já fazíamos, que nós já entendemos que deveria fazer. Estamos tão distraídos que já não lembramos mais quem somos em Cristo. É crucial reconhecer essas consequências para que possamos tomar medidas para superar a distração e resistir ao engano. Precisamos buscar no Espírito Santo se realmente nós estamos fazendo aquilo que nós devemos fazer. Se realmente é isso que o Senhor quer que nós façamos. Se realmente nós estamos orando como deveríamos, pedindo como deveríamos, se realmente nós estamos gastando tempo naquilo que o Senhor quer que o nosso tempo seja gasto. Porque a distração não é somente como quando está desviado, a distração é fazendo as coisas do Senhor. Muitas vezes fazendo as coisas do Senhor.
mas que ele não quer mais, que já passou o tempo, ou que não é para nós fazer ainda. Nós precisamos buscar no Espírito Santo todas as coisas. Nós precisamos todos os dias pedir para o Espírito Santo nos ajudar a não nos distrair. Não é difícil se distrair. Não é difícil. Eu estou falando isso por mim. Não é difícil. É só mudar a rotina mudar a rotina num dia. É só estar num lugar que não é a tua casa, que não é onde tu está acostumado a estar. É só tu estar em comunhão com pessoas que não vivem da mesma forma. É só olhar no celular uns videozinhos aqui, uns videozinhos ali e assim por diante. Quanto tempo nós passamos no celular? Hoje. Muito tempo até, às vezes até respondendo o WhatsApp. Tudo pode ser uma distração se não for a vontade do Senhor para nós. Então, além de reconhecer as consequências para que possamos tomar medidas para superar a distração e resistir ao engano, nós devemos manter um relacionamento intenso com o Senhor, diariamente, um relacionamento diário, com leitura diária, com oração diária. Temos que ter o hábito de fazer, no mínimo, essas duas coisas, que é meditar na palavra e orar. Que nós possamos estar vigilantes, priorizando nossa relação com Deus, conhecendo a palavra, que é a principal arma que o Senhor nos entregou para lutar contra todas essas coisas. Buscar no Espírito Santo discernimento para identificar o engano. Nós precisamos buscar no Espírito Santo discernimento para identificar o engano. Porque o engano, ele não vem se mostrando. O engano, ele vem disfarçado. Ele vem disfarçado, ele coloca um dardo aqui, outro dardo ali. Faz com que você peque aqui, peque ali, que você tenha um pensamento que aquilo é contra você, ou que a pessoa que te discipula tá te julgando, ou que aonde você está não é para estar. E assim o engano vai se infiltrando. E assim nós vamos caindo. E daqui a pouco nós nem sabemos mais quem somos. Então nós precisamos usar a arma, a principal arma que o Senhor nos deu, que é o conhecimento da palavra, a busca na palavra do Senhor. Quem tem, quem tem um relacionamento diário com o Senhor, quem conhece a palavra dele, vai discernir, vai entender, vai ser rápido em entender, não vai aceitar o engano. Identificar o engano através do Espírito Santo e evitar as distrações que buscam desviar o nosso coração daquilo que é eterno. Buscar a vontade de Deus para cada um de nós. Devemos buscar no Senhor se nós estamos fazendo aquilo que Ele quer que nós faça. O que que é nossa vontade, o que que é vontade dele. Nós temos o Espírito Santo, ele vai nos dar discernimento. Renovar a nossa mente, nós precisamos renovar a nossa mente diariamente, com todos esses estímulos que tem, com todas as informações. Nós precisamos saber onde nós vamos buscar, do que nós vamos nos alimentar. Nós devemos matar a carne e alimentar o nosso espírito todos os dias. Ter uma vida de oração. Essas são as principais coisas para que a gente não venha cair no engano e ser consumido pelas distrações. E as distrações que eu falo aqui não são coisas, algo que vai te desviar, algo mundano, não. São as coisas inseridas dentro das coisas do Senhor. São as coisas inseridas dentro do meio que você está, dentro daquilo que você está vivendo. O diabo não é burro. Se ele fosse burro, nós não caía tanto nos golpes. Nós não caía tanto nas ciladas dele. E ele não usa muita coisa. Ele usa o que já está em nós.
Ele usa o que está no nosso coração, nos nossos pensamentos. Por isso que nós precisamos renovar a nossa mente, nos alimentar do que é eterno todos os dias, para que ele não use nós contra nós mesmos. Porque às vezes nós mesmos podemos ser a nossa distração. Os nossos pensamentos, nossos sentimentos, a situação que a gente está vivendo e assim por diante. Eu vou fazer uma oração, amém? De arrependimento. Pai, eu me coloco diante de Ti, Pai, nesse momento, com todos os meus irmãos, Senhor. Te pedindo perdão, Senhor, me arrependendo, Senhor. Por todas as vezes, Senhor, que eu me distraio, por todas as vezes que eu caio no engano, por todas as vezes, Senhor, que eu caio, Senhor, nos dardos. E eu peço perdão, Senhor, principalmente porque se eu caio, Senhor, é porque eu ainda não estou como eu deveria estar, Senhor. É porque o meu relacionamento contigo não está como eu deveria estar, Senhor. É porque eu não busco o Espírito Santo como eu deveria buscar, Pai. E isso faz com que eu caia nas distrações, Pai. Que eu caia no engano, Senhor. Que muitas vezes eu fique em dúvida, Senhor. Eu te peço perdão, Senhor, pelas dúvidas, Pai. Eu te peço perdão, Senhor, por não buscar o Senhor como eu deveria, por não alimentar o meu espírito como eu deveria alimentar, Senhor, por não conhecer a tua palavra como eu deveria conhecer, Senhor. Eu me arrependo nesse momento, Senhor, por todas essas coisas, Senhor, que são coisas que são básicas para alguém que é teu filho, para alguém que quer te servir, para alguém que quer viver, Senhor, na tua vontade. Eu me arrependo, Senhor, e peço que o Senhor me ajude. Ajude a cada um que está ouvindo essa palavra, Senhor. Nos ajude, Pai, nos dê discernimento de espírito, Pai. Nos dê sede e fome da tua palavra, Senhor. Nos chame, Senhor, nos chama. Mesmo que nós não queira, nos chama, Senhor, para ter um relacionamento contigo, para ter um tempo contigo, Senhor. Que todas as vezes que nós tenhamos que tomar uma decisão, fazer algo, Senhor, que a gente busque no Espírito Santo, Pai. Que a gente não faça da nossa vontade com a força do braço, Senhor. Mata a nossa vontade, Senhor. Tira ela de nós, Senhor. Insere a tua vontade em nós, Pai. Guarda o nosso coração, Senhor, a nossa mente, Senhor. Leva cativa, Pai, a nossa mente o tempo todo, Senhor, em nome de Jesus. Leva cativa a ti a nossa mente, Senhor. Guarda o nosso coração, Senhor. Guarda os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, Pai. Nos guarda, Senhor, de tantas coisas que estão de bandeja na nossa frente, Senhor. De tantas distrações, de tantos estímulos, Senhor. Que nós tenhamos discernimento, sabedoria, Senhor, para filtrar todas as coisas, Senhor, em nome de Jesus. Amém. E para selar essa palavra, vamos fazer a ceia. E eu vou ler Hebreus 9, do 15 ao 17, se vocês quiserem abrir. Por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sobre a primeira aliança. No caso de um testamento, é necessário que se comprove a morte daquele que o fez, pois um testamento só é válido no caso de uma morte, uma vez que nunca vigora enquanto está vivo quem o fez. Glória a Deus. Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, pelas tuas palavras, pela tua instrução, Senhor. E depois dessa oração de arrependimento, Senhor, nós renovamos, Senhor, a nossa aliança contigo, Senhor. Te pedindo, Senhor, que nos ajude a ser sóbrio, Pai. Que nos mantenha nossos olhos fixos em Ti, Senhor. Limpando o nosso coração, limpando a nossa mente, Senhor. Limpando nossos pensamentos, os nossos sentimentos, Senhor. Que tudo esteja cativo a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Eu te agradeço pelo pão, Senhor, que representa o Teu corpo, Senhor. E peço que todos façam parte nesse momento, renovando a aliança, Senhor, de sobriedade contigo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Te louvo e te agradeço também, Senhor, pelo teu sangue, Senhor, que foi derramado por nós na cruz, Senhor. Porque é graças a ele que hoje nós temos o Espírito Santo, Senhor, que nos ajuda, Pai,
que nos ajuda a ser sóbrios, que nos ajuda, Senhor, a ser transformados, a nos arrepender, Senhor, das coisas que fazemos que não devemos fazer. Peço que o Senhor nos lave, Senhor, que esse suco entre em nós, Senhor, nas nossas veias, no nosso corpo, Pai, nos limpando, nos lavando, nos purificando, Senhor, de todo o mal, Senhor, em nome de Jesus. Te louvo e te agradeço, Senhor, pelo teu sangue, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor.